começar por aqui, mas o nosso tema é jugo. A palavra jugo, ela está relacionada à escravidão na Bíblia, né? Muito relacionada a isso, porque jugo, ela representa, na verdade, a palavra jugo, a origem dela vem do latim. O latim significa subjugare, submeter-se, dominar. A pessoa está debaixo do domínio de alguém, submetido à vontade de alguém. Na origem do grego, a palavra é zigon, que significa, aí é bem compreensível, mas já vai sair da metáfora, que é uma canga para atrelar animais. Isso, quem é ou viveu na roça, se bem que a roça hoje está moderna, né? Tudo é na máquina. Mas no meu tempo tinha muita a questão do carro de boi, né? E tinha lá a canga que atrelava os bois ao carro, né? E por que usava aquela canga? Bom, primeiro para atrelar o carro e o boi puxar, mas colocava um boi do lado do outro e acabava os dois sendo dominados, andando na mesma força, no mesmo domínio, porque se um boi quisesse mais, a própria canga que estava no pescoço dele parava, então a força do outro dominava. Eu lembro até que as pessoas, quando eles pegavam um boi bravo de carro e ele queria amansar ele, aí eles pegavam e colocavam com um boi que já era acostumado no carro, era o chamado manso, né? Na verdade era já acostumado, disciplinado naquele trabalho. E o outro dava pulos, tentava correr tudo, mas o que era acostumado segurava, porque o que estava acostumado, ele não era a canga que o prendia só, mas ele estava debaixo do comando de quem estava guiando, que seria a pessoa que tocava o carro de boi. Então, a palavra jugo representa uma canga, algo que prende, que domina. E numa metáfora, ela, dentro da Bíblia, ela é mencionada algumas vezes como um povo dominado, escravizado por outro. Lá em Jeremias mesmo fala, Jeremias 28:2 fala do povo de Israel debaixo do jugo do rei da Babilônia. Quer dizer, o povo de Israel, eles deixaram Deus, deixaram os caminhos de Deus, e Deus entregou eles na mão do rei da Babilônia. Eles perderam sua condição de nação e passaram a ser dominados, escravizados por outra nação. E ali ele chega a dizer assim, que estavam debaixo do jugo do rei da Babilônia, quer dizer, estavam sendo conduzidos por ele, estavam debaixo da vontade dele. Aí vem também o jugo da parte de Jesus, que ele diz assim em Mateus 11, creio que vocês até já encontraram, mas deixa eu ir aqui para Mateus capítulo 11, que é aquela velha frase, que é a frase bem conhecida de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 29, que Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quantas pessoas aí, irmãos, não estão cansados na vida? A gente está cansado de lutar.
Tem gente que está cansado até no casamento. Tem gente que está cansado de lutar para melhorar de vida. Tem gente que está cansado de lutar com uma doença. E tem gente que está cansado de tentar melhorar a vida, mas quanto mais luta, mais parece que as coisas dão errado. Mas às vezes é o jugo que a pessoa se encontra debaixo, quer dizer, o que tem dominado ela. Por exemplo, tem pessoas que tudo que ela luta, ela gasta com vícios. E depois ela não vê o fruto do seu trabalho. Quer dizer, e ela até sabe, puxa, mas esse vício está me matando, é um vício de bebida. Ela diz, pô, está levando todo o meu dinheiro. Diz assim, né? Pô, trabalhei, chegou o dia do pagamento, eu tive que pagar uma conta enorme no bar. Aí não sobrou nada. Mas se ela não tivesse bebido, teria sobrado. E ela até diz, pô, esse negócio não está bom para mim. Só que ela está debaixo daquela escravidão, o vício já dominou, ela não consegue passar um final de semana sem beber, não consegue se divertir sem a bebida. Mas são várias coisas na vida. Tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que gastam muito com viagem, que ele não consegue viver sem viajar, sem passear. Eu estava conversando com uma pessoa mesmo, ele falou de alguém próximo dele, que disse assim, a pessoa quer sair todo final de semana, gastar R$300. Não tem dinheiro para isso não vai juntar para nada. Ele disse assim, eu quero juntar, quero gastar com coisas úteis. A pessoa quer gastar só com diversão. Quer dizer, a pessoa está presa naquele jugo, está dominada por aquilo, porque o jugo é o domínio sobre a pessoa. E quando Jesus diz, então toma meu jugo, que eu sou humilde, ele é leve, então ele está dizendo, deixa eu te dominar. Você não tem domínio, então deixa eu te dominar, deixa eu te dar a direção, eu vou te levar para as coisas leves, você vai tirar as extravagâncias, porque muita gente está se gastando, às vezes, irmãos, até na própria saúde, né? Eu estava conversando, por exemplo, ontem com a minha irmã, e o meu sobrinho, ele gosta de beber, gosta de sair, curtir as farras e beber, né? E ela disse assim, no dia que ele é muito trabalhador, mas no dia que ele bebe, ela disse, ele nem se alimenta, ele é jovem ainda, mas isso lá na frente vai causar um dano danado a ele. Por quê? Porque o cara está maltratando o próprio corpo. Além que o álcool já maltrata a falta de alimentação. Por exemplo, essa pandemia que teve, ainda está, né? Só que pararam de falar. Mas ainda está matando gente. Essa semana mesmo matou alguém. Esses dias matou alguém, pessoal, parente da minha família. Então veja bem, essa pandemia, essa enfermidade, matou muita gente jovem. E matou por quê? Pessoas que a imunidade dela estava baixa, apesar dela ser jovem. E às vezes até vai por causa de uma falta de alimentação, de um cuidado melhor do corpo. Que a pessoa às vezes, quando pega uma vida meio maluca, ela descuida. Aí vem o mal e leva, está sem proteção. Então quer dizer, o jugo é o domínio, é o que eu quero que você entenda. Agora, o jugo de Jesus, o significado do jugo de Jesus é cumprir humildemente a vontade dele, permitindo que ele oriente e dirija a nossa vida. O jugo de Jesus é isso. O jugo quer dizer, é o domínio dele sobre você. Ele quer te dominar com o quê? Com a palavra dele. Você aprende a palavra e você se submete a ela.
Ele não vai forçar. Tem uma diferença entre Jesus e um vício, entre Jesus e o mal. Jesus, ele não vai forçar, ele vai te ensinar. À medida que você vai aprendendo com ele, por isso que ele diz aqui nessa palavra: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. À medida que você vai aprendendo com ele, aí você, não é ele. É você que vai fazer a escolha. Você escolhe. Se aquilo que você está, por exemplo, você veio hoje, você saiu da sua casa, você tirou um tempo para vir aqui na igreja. Deus não vai te obrigar a sair daqui um cristão obedecendo a Ele. É você que vai escolher que o que você vai aprender aqui, você vai colocar em prática, fazer mudanças na tua vida ou não. Se você disser: não, tudo ali que foi falado, para mim não tem importância, eu quero viver minha vida na minha maneira mesmo, Ele não vai te obrigar. Deus não vai te obrigar a nada, e nem ninguém pode te obrigar. É você que vai fazer a escolha. Eu, como pastor, pregador, eu tenho que te ensinar aquilo que eu aprendo, que serve para mim também, principalmente para mim. Deus, Ele deixou tudo isso aqui escrito, inspirou homens para escrever esse livro, que é a Bíblia Sagrada, para nos ensinar. Está todos os conselhos dele, está tudo aqui. Isso aqui são palavras de Jesus. Essa palavra que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Ele estava pregando e ele olhou para que as pessoas estavam andando de qualquer maneira. Então ele disse: faz o seguinte, toma sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Aí ele disse: porque eu sou manso, sou humilde de coração. Aí diz: aí vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Irmãos, quantas as vezes isso pode ter, já aconteceu com todo mundo, de você estar ansioso, inquieto, sem motivo. Sem motivo. Já viu aquele dia que a pessoa olha e diz assim: nossa, que dia chato, acontece nada nesse dia? É um dia de paz, é um dia de tranquilidade, é um dia para você, é um momento. Se você está imagina, você está lá no seu dia, não está acontecendo nada, então é um dia de eu aproveitar essa paz, essa tranquilidade, de repente até colocar a mente em ação para as coisas boas, para o que eu posso fazer no dia a dia. Se o dia está calmo, se o dia está de paz, então é um dia da gente nos concentrar em alguma coisa, ou até mesmo aproveitar aquele dia, relaxar, ficar à vontade, agradecer a Deus. Mas não, às vezes o ser humano fica assim: que dia chato, não tem nada acontecendo, não tem nada. Aí fica inquieto. Aí daí que nasce o quê? Nasce os desejos de procurar alguma coisa a fazer. E às vezes a pessoa só vai procurar coisas erradas, coisas que só vai trazer estrago na vida dela. Tem gente que diz: o dia está muito ruim, quer saber, eu vou beber. O dia está muito ruim, quer saber, eu vou fazer. E a pessoa começa a fazer coisas, inventar. Tem gente que diz assim: não, o dia está muito ruim, eu vou lá na cidade, vou ver se eu compro alguma coisa. Aí vai lá, não tem dinheiro, se endivida. Aí de repente está lá, chega a conta, ele fica mais chateado. É verdade. Então Jesus disse: toma sobre mim o meu jugo, aprende de mim. Aprende de mim que você vai encontrar descanso, porque quando você tiver paz, você aprendendo com Jesus, você vai aprender que dia maravilhoso, que dia Deus fez. Olha, está tudo em paz. Mas espera aí, não tem algo para aprender de Deus? Vou tirar um tempo, vou ler a Bíblia, vou ver as instruções, vou ver o que eu posso aprender mais, vou orar, vou falar com Deus. E se Deus der uma direção para alguma coisa, de repente você está ali, está um dia calmo, você começa a falar com Deus, começa a orar, de repente vem na mente, você começa a apresentar a tua vida a Deus, teus sonhos, teus projetos. Aí de repente é naquele dia calmo que Deus vai te dar uma ideia maravilhosa para você tocar a sua vida e ser vencedor, e vencer às vezes uma dificuldade que você está tendo numa área da vida, seja ela profissional, financeira ou qualquer outro setor. Então eles aprendem comigo,
Aprende comigo, toma meu jugo, o jugo dele, quer dizer, meu ensinamento, meu ensino. E, logicamente, e seja guiado por esse ensino, dominado por esse ensino. Domine suas emoções, domine suas ansiedades. A Bíblia diz: lançai sobre ele vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em todo o tempo Deus está cuidando de nós só precisamos acordar. Então aqui é o jugo de Jesus, mas eu não vim falar aqui só do jugo de Jesus, só do domínio de Jesus, isso é bom, mas eu vim falar também da palavra do jugo, do que é domínio, que é escravidão. Escravidão quer dizer está dominado por algo ou por alguém. Agora vamos ao jugo negativo. Quando você não se submete ao jugo de Deus, você se submete ao jugo do pecado, chamado jugo do mundo pela Bíblia, e que o apóstolo Paulo nos alertou a gente tomar cuidado com isso como igreja, como convertido ao Evangelho. Primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Deixa eu encontrar aqui, versículo 6. Versículo 6. Segundo aos Coríntios 6. Capítulo 6, né? Capítulo 6. Segundo aos Coríntios 6, versículo 14 em diante. Eu vou ser breve nessa palavra, mas ela, bom, eu acho, né? Deus que sabe, que vem aqui de inspiração. Aqui é o jugo do mundo, o jugo do pecado, o jugo de uma vida fora da palavra de Deus, o jugo com as pessoas que não estão presas à palavra de Deus, que estão debaixo do domínio de Deus, elas estão presas ao domínio do mundo, do pecado. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, essa aqui é uma palavra bem para a igreja, para aqueles que estão convertidos ao Evangelho, em relação àqueles que ainda estão descrentes do Evangelho, que não creem no Evangelho, que não têm conhecimento. Que ele diz assim, fala de associação. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Entenda bem, quando a Bíblia trata de luz, ela está tratando de conhecimento. Conhecimento, porque luz, onde está escuro e acende uma luz, você consegue enxergar tudo claro, não é verdade? Você consegue saber a direção que você vai tomar. Então, o conhecimento é isso. Conhecimento do quê? Conhecimento acerca das coisas de Deus, acerca daquilo que é certo ou errado para Deus. E as trevas? As trevas é a nossa vida quando nós estamos andando sem a direção, sem o entendimento da palavra. Porque nós estamos andando no escuro, quer dizer, tomando a direção que muitas das vezes nós achamos que é certa, mas que se nós formos analisar pelos ensinamentos da palavra de Deus, nós vamos ver que aquilo não é certo, que aquilo não está correto. E tem coisas na vida, coisas que às vezes o ser humano faz,
que ele defende como bom, às vezes até porque humanamente é agradável, mas que se ele desse uma olhadinha, parasse um pouquinho, pensasse, ou se ele olhasse um pouquinho pela palavra de Deus, ele via o quanto aquilo é prejudicial para ele próprio. Para ele próprio. Vamos pegar a palavra de Deus, ela diz que nós devemos ser sempre dominados, nos dominar, ter domínio sobre nós, sobre nossas vontades. Quantas as vezes as nossas vontades estão no controle e nos leva a fazer coisas que são prejudiciais à nossa vida, à nossa saúde, às vezes à nossa dignidade, não é verdade? Porque quantas pessoas, perante a sociedade, elas perderam a dignidade, ninguém dá valor nenhum para aquela pessoa, por causa de algo que ela faz, que as pessoas reprovam e tratam ela como qualquer um. Só para você entender o que eu quero dizer, eu vou contar aqui um fato, que uma pessoa me contou, até um taxista. Eu morei 3 anos na cidade de Fortaleza, e uma vez eu peguei um táxi e ele vinha conversando comigo, e passamos assim em frente a uma grande loja uma loja que tinha lá famosa de peças automotivas. Era uma rede de loja, né? O dono daquela rede de loja era muito rico. E o taxista falou assim: rapaz, o dono dessa loja é um velhão. Falou assim: esse cara é nojento, cara. É um cachaceiro. Ele disse: um dia me chamaram, eu fui buscar a pessoa, era ele. Ele estava bêbado lá no bar, na beira-mar. Aí ele disse, aí ele entrou no meu táxi e começou a fazer bagunça. Eu falei para ele assim: desce do meu táxi, no meio da rua. Aí o cara chegou e disse assim: você sabe com quem está falando? Eu sou empresário grande da cidade, sou isso, sou aquilo. Quer dizer, uma pessoa, pelo poder aquisitivo, você sabe, quem tem dinheiro para a sociedade tem respeito, né? Uma pessoa respeitável. Ele falou assim: eu parei o táxi, abri a porta e disse assim: para mim você não é nada. Peguei na perna dele, puxei, arrastei ele, deixei ele caído lá no meio da rua e fui embora. Vou tolerar bêbado? Agora você imagina uma pessoa que tem posição na sociedade, que tem condições de ter dignidade, passar por isso. Por quê? Porque aquele taxista queria faltar com respeito com ele? Não, pelo contrário. Queria tratá-lo bem, era um cliente. Porque as pessoas queriam? Não, por causa do vício. Então aquele homem, quando ele sai e vai beber, ele acha que vai fazer algo bom, agradável. Não, vou me divertir. Mas a bebida leva ele a uma situação dessa. E quantas pessoas não têm perdido a dignidade? Quantos homens, pais de família, estão sem dignidade nenhuma dentro da própria casa por causa de vício? Uma vez um cidadão, marido de uma pessoa da igreja, não daqui, né? Me procurou e disse assim: fala com minha esposa, fala com as pessoas da minha família, ninguém me respeita em casa. Mas por que ninguém respeitava ele? Ele vivia a semana inteira bêbado, só chegava em casa bêbado, falando bobagem. A mulher que tinha que trabalhar para sustentar a casa, o cara pegava, ele já era aposentado, pegava o dinheiro, gastava todo em pinga. Se a mulher não pegasse o cartão rápido, fizesse uma compra, já era. Ele queria que respeitasse, nem a neta dele respeitava ele. Mas não era que a neta era má, não era que a esposa era má, era a vida que ele estava levando. Então, o que eu quero dizer? Há coisas que a gente pode trazer para a nossa vida e depois até ficar preso por aquilo, que é o caso dos vícios, que vai ferir tua saúde, vai ferir tua dignidade, vai ferir quem você é. Quem você é. Não é que a pessoa é uma pessoa indigna. Não. Ela é uma pessoa com a dignidade como qualquer outra. Mas já viu aquela frase que diz assim:
Se você não se der respeito, quem vai te dar? Se você não zelar pela tua imagem, não é o outro que vai zelar, mas quando você zelar, todo mundo vai respeitar. Isso é a verdade. Então quer dizer, quando você se coloca debaixo do jugo do pecado, do jugo das coisas que o mundo oferece, e você de repente fica escravizado por alguma coisa, aí você começa a perder terreno. Isso é a questão do chamado jugo do mundo. Então ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E os infiéis à palavra. Porque a pessoa infiel está em trevas, como quer dizer, está sem o conhecimento da palavra, e às vezes ela está tomando caminhos que não é agradáveis diante de Deus, e nem vai ser bom para a vida dela. Para a vida dela. Você vê, por exemplo, nós temos aí um novo presidente. Você vê que toda vez as pessoas ficam chamando ele aí de cachaceiro, disso, daquilo. Lógico que as pessoas não gostam do cara, fala isso. Mas se ele não viver, mas se ele em algum não aparecesse com bebida, até alcoolizado, como tem imagens aí, ninguém iria dizer isso do cara. Ninguém iria dizer. E coisas que acontecem. Eu não quero falar de política, não. Política deixa de fora, né? Não é o nosso caminho aqui. Só pegando assim como exemplo, que a pessoa, ela pode atrair vamos dizer assim, uma má fama por algo que ela fez de errado, seja quem for, e outras coisas, mas vamos deixar esse negócio para lá. Vamos ao que interessa mesmo. Versículo 15: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial, para você que não entende, Belial era uma adoração a uma imagem que as pessoas tinham, e que representava a própria vida sem a direção de Deus. Geralmente, quando ele chamava filhos de Belial, era um cara pecador. Era como dizer, vamos usar um termo hoje fácil de entender. É como se alguém dissesse assim: fulano é um filho do diabo. É o filho de Belial, porque é uma pessoa pecadora, cheia de erros, cheia de fazer coisas erradas. Então, o pai do pecado é o diabo. No caso aqui eles usavam muito essa figura, Belial. Mas tem algo mais profundo, mais conhecedor? Não estou entrando aqui em estudo dessa área. Mas o que concorda entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? O fiel está dizendo a pessoa que está aprendendo o Evangelho, que está andando no Evangelho, com o outro que não está. O que o apóstolo está dizendo aqui para a igreja? Ela está dizendo para não se prender a um jugo. A um jugo quer dizer não andar aparelhado com aquela pessoa, não trilhar os caminhos dela. Se você aceitou o Evangelho, se você está andando com Deus, então não pega os conceitos do outro que não está. Isso não quer dizer que você tem que ser inimigo da pessoa, tratar a pessoa mal, ou virar a cara para a pessoa. Não, nós temos que ser agradáveis com todo mundo, nós temos que tratar bem todo mundo, independente se a pessoa está andando no Evangelho ou não. Mas se a pessoa tem lá os seus conceitos fora da palavra, ela tem, vamos dizer assim, seu estilo de vida fora da palavra, o meu é na palavra. Então não tenho que estar em comunhão, não tenho que estar, vamos dizer assim, no jugo com ela, andando junto com ela, sendo guiada pelos conceitos dela. E às vezes a pessoa que não tem a palavra, ela vem com seus ensinamentos ou com sua maneira que ela acha que deve se conduzir na vida, e ela quer levar o cristão naquilo também. Não, o que é isso? Você é crente, mas também não é assim não. Deus entende que nós somos pecadores e que Ele tem um ensinamento para nós nos libertarmos do nosso pecado. Isso Deus entende. Ele entende muito bem que nós somos pecadores como seres humanos, e Ele tem um ensinamento para nos libertar do nosso pecado. A vinda de Jesus é bem clara. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados, porque o pecado é que nos separa de Deus, o pecado é que nos prende em hábitos e costumes que nos leva à destruição. Isso, se a gente olhar a humanidade, os caminhos que tem pego, as escolhas que tem feito e o resultado que ele tem trazido para a humanidade, são escolhas. Por exemplo, eu sempre gosto de pegar isso, porque isso é bem claro.
Você chega no meio de uma praça, às vezes tem aquela turma que estão jogado na rua. Nem todo mundo está jogado ali porque é pobre, porque não tem onde morar, porque não tem nada, porque tem muitos pobres que estão em casa. Às vezes alguns ali têm até família bem sucedida. A pessoa está jogada às vezes porque ela se entregou a um vício, se entregou a uma vida que levou ela àquela destruição. Se você, por exemplo, São Paulo tem aquela coisa da Cracolândia. Se você for naquela Cracolândia, você vai encontrar pessoas jogadas na rua vivendo pior do que um animal. A maioria delas que estão ali tem família. A maioria dela está ali não é por causa da miséria, está ali por causa do vício. Está ali porque um dia aquele jovem, ou aquele homem, aquela mulher, aquela jovem escolheu amizades, caminhos que a princípio parecia divertido, parecia agradáveis e levou a pessoa àquilo. Você chegar ali, pode conversar com todos, você vai encontrar até pessoas ali que são pessoas da classe média ou alta, que estão jogadas. Escolha que a pessoa fez errado, quer dizer, pegou o caminho das trevas. O caminho das trevas é aquele caminho que a gente pega achando que é bom, mas o resultado final é péssimo. Quantas pessoas, irmão, estão sofrendo na vida, passando por determinado, porque a sua caminhada foi em trevas, quer dizer, ela foi se empolgando com as coisas que o mundo mostrava, que as pessoas. Eu estava conversando ontem com a minha irmã e eu falei para ela, falando do meu passado, e eu falei assim, eu peguei muitos caminhos errados no passado. Eu falei, porque eu bebia, ia para os bares e só encontrava pessoas que levavam você para o pior. Eu falei para ela, não é que aquelas pessoas são más, sabe? São as piores pessoas, não. Os amigos de bar, eles não são pessoas más, eles são pessoas que estão sem direção. Então eles vão te levar também para qualquer direção, que é a forma como eles estão indo. E aí você vai se afundando. E tem uns que chegam ao fundo do poço. Ao fundo do poço. Você não aprende. As pessoas, quando estão sem direção, às vezes são pessoas boas, pessoas que nós amamos. Por exemplo, bebida. Eu fui viciado em bebida. Eu comecei a experimentar bebida, não foi com nenhuma pessoa má, não. Pessoas boas, pessoas que eu amo até hoje. E pessoas que não queriam o meu mal. Mas como eles estavam vivendo sem a luz de Deus, o que eles tinham que me ensinar era aquilo. Eu lembro que eu era ainda garoto e tinha um pessoal que era amigo da família, eu ia muito para aquela casa e eles iam se divertir. E a diversão com aquelas garrafonas de pinga, de cachaça, né? E ainda garoto, eles pegavam e me davam a tampinha. Olha, experimenta, é legal. E era tudo gente boa, tudo gente que não queria meu mal. Então o que eu estou dizendo? Porque às vezes quando a gente fala assim, as companhias erradas, a gente já tem que as pessoas não valem nada. Não, as pessoas não são más. Eu conheci muitas pessoas boas nos bares. Muitas pessoas boas, mas elas estão em trevas, estão sem direção. Então elas vão te direcionar para aquilo que elas estão fazendo, que está prejudicando elas e vai prejudicar você. Por exemplo, quantos casamentos não estão destruídos por causa de alcoolismo? E a pessoa está lá bebendo e ele não é uma pessoa má não, mas ela está achando que aquilo é bom, ela está acabando com a própria família. Eu conheci pessoas maravilhosas dentro do bar, amigos e trabalhadores, não eram pessoas jogadas, mas que tinham problemas dentro de casa, com o casamento, com a esposa, com a família, com mais o principal, que é filhos e família, por causa de bebida. No bar era o melhor, era o amigão, todo mundo gostava do cara.
Mas dentro de casa não. Dentro de casa a esposa estava em pé de guerra, que a esposa chegava, o cara chegava do trabalho, ao invés de dar atenção aos filhos, à família, ele ia para o bar, quando voltava era com bafo de cachaça, jogando no cangote da Dona Maria. Imagina só, ele ia ficar bravo. Então ele estava destruindo o que ele deveria cuidar. Esse cara era mau? Não. Ele era uma pessoa boa, todo mundo tinha uma pessoa boa. Mas o caminho que ele estava tomando, aquele caminho de trevas, levava ele a escolher algo que ele achava que era legal, que estava justamente destruindo a vida dele. Como essa pessoa que eu estou falando, um deles, o casamento do cara acabou. O casamento do cara acabou. E tantos outros. Então o que eu quero dizer assim, quando ele diz assim, não vos prendais ao jugo desigual, e ele diz assim, que concorda entre Cristo e Belial, ou parte tem o fiel com o infiel. Ele está dizendo o fiel a Deus, que está andando na palavra, e o que anda infiel, porque às vezes alguns crentes, para agradar as pessoas, até porque é uma pessoa amiga, ou uma pessoa, aí ele começa também a concordar com a pessoa, de repente começa até a pegar os caminhos da pessoa. Não, você é de Deus, você tem que pegar o caminho de Deus, tem que pegar o caminho da palavra e ajudar o outro a sair daquele caminho de trevas e vir para a palavra, se ele quiser também. Se ele não quiser, é uma escolha dele. Ele diz, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Aqui já parte da idolatria. Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você veja bem, aqui está falando direto da igreja. Igreja não, igreja como denominação. Igreja como povo. O povo de Deus, nós que cremos, que aceitamos o Evangelho, nós nos tornamos o quê? Morada de Deus. Morada de Deus. Morada de Deus por quê? Deus disse, eu vou estar no meio de vocês. Isso aqui tem uma coisa boa, né? Isso aqui tem uma coisa que tem ensinamento. Tem muito crente que está querendo ser igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Deus está falando aqui Ele está falando aqui no coletivo. Ele não deixou individual. Ó, que consiste é o templo de Deus como os ímpios. Porque vós, não está dizendo tu, você, vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse. O apóstolo está repetindo algo que Deus disse. Vós sois o templo do Deus vive. É templo o quê? Templo vamos ver, isso aqui é uma metáfora, algo comparativo. Templo seria isso aqui, essa casa, isso aqui é um templo, onde as pessoas se reúnem para buscar Deus. Só que aqui está a linguagem de metáfora, templo no sentido morada, né? Habitação. Então a igreja, quando eu estou falando aqui, mais uma vez repetindo, para que fique bem claro, igreja no sentido do povo que creram no Evangelho, estão vendo o Evangelho. Esse povo é o templo de Deus vivente, quer dizer, Deus está no meio deles. Deus não está misturado onde há o pecado, onde ninguém está buscando Ele. Se não está buscando Ele, por isso que até preguei isso aqui na quarta-feira, que o profeta falou para o povo de Israel: enquanto vós estiveres com Deus, Deus estará convosco. Se vocês os deixarem, Ele vos deixará. A questão. Às vezes as pessoas dizem, não, Deus está comigo também. Nós temos que ver. Para mim ver se Deus está comigo, eu tenho que ver se eu estou com Ele. Mas o que é o estar com Deus? É o estar obedecendo a palavra dEle, é o estar andando na palavra dEle, é o estar fazendo a palavra dEle. Se tem uma coisa que Deus quer, é estar conosco, nos guardando, nos dirigindo. Mas se eu quero andar na minha lei, na minha ordem, e não na ordem dEle, então eu vou andar sozinho. Ele não vai impedir. Ele vai dizer, você quer? Então vai. Você vai. Lógico que Ele tem ciência de tudo,
Lógico que ele está pronto para receber a pessoa na hora que a pessoa se voltar para ele. A Bíblia fala que Israel deixou a Deus, quer dizer, deixou a lei de Deus, deixou de obedecer a Deus, aí andou sozinho. Só que sozinho só arrumou dor de cabeça. Então, na hora da angústia, eles voltaram para Deus, clamaram a Deus, buscaram a Deus de todo o coração. Aí disse aí, quando buscaram, o encontraram. Porque Deus é isso, está sempre disponível de ser encontrado pelo homem. O que é encontrado? Encontrar Deus. Encontrar Deus é você clamar, invocar Ele e Ele vir ao teu socorro, Ele te ajudar, Ele te abençoar, Ele cuidar de você. Amém, Jesus? Ele restaurar. Às vezes a pessoa foi longe demais, se perdeu na vida. Quantas pessoas que hoje estão na igreja dão o seu testemunho que estava perdido na vida. A pessoa está fazendo coisas que só está trazendo destruição para a vida dela. E ela, às vezes, nem sem saber, ela estava até angustiada. Aqui está causando angústia. Alguns estavam numa situação que já estava pensando dar cabo da própria vida. Aí ela vem, ouve o Evangelho e ela se volta para o Evangelho. Eu tenho aqui mesmo, dentro da igreja, uma pessoa que vivia com depressão lá no passado. E ele disse, correu para um lado, correu para outro, nada ajudou. Até um dia que ele foi na igreja, ouviu a palavra, creu na palavra, e ele disse assim, ali Deus mudou a vida. O cara, ele fala, eu não cheguei a alcançar esse tempo, ele disse que ganhava um salário muito pequeno, e hoje o cara ganha um salário abençoado, porque Deus não só abriu as portas, como deu sabedoria para ele, saiu daquela depressão, e sabedoria para o cara estudar, se formar, crescer na vida, e hoje ser uma pessoa grande na sociedade, financeiramente, e até respeitável pelas pessoas já na área que ele atua. Então diz assim, que consiste o templo de Deus, que são com os ímpios, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus diz, neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Como é que Deus habita em nós? Através do seu Espírito. Espírito Santo de Deus. A palavra dele nos governando, nos dirigindo. Como é que a palavra de Deus nos governa? Governar quer dizer dominar. Como que é que a palavra de Deus nos domina? Quando você já não anda mais segundo o que você acha ou que o mundo te propõe. Quando você crê tanto na palavra, está crendo na palavra, que você começa a obedecer a palavra, fazer o que a palavra diz. Às vezes até você é tentado a agir contrário a ela, fazer algo que a tua vontade às vezes quer, mas você olha e diz, não, mas a palavra de Deus ensina diferente, então eu vou ficar com aquilo que a palavra está ensinando. Você faz uma escolha, você escolhe. E todo mundo que está no Evangelho, está obedecendo o Evangelho, ele fez essa escolha. Você olhar, você que hoje vive o Evangelho, um dia você vivia na tua maneira, mas de repente você começou lendo a palavra, acreditando nela, crendo nela, e você, não, isso aqui é a direção de Deus, eu vou viver o que a palavra diz. Aí você pode até gostar disso aqui, mas eu vou isso aqui eu vou deixar de lado. Isso aqui era até um hábito meu de fazer, um estilo de vida, mas eu estou vendo que é contrário à palavra, então não vou fazer mais. Então você está sendo guiado, dominado, governado pela palavra. Isso quer dizer, essa palavra é de Deus. Deus está habitando em você. Ele está habitando em você. E habito no meio deles. Que aqui é no coletivo, estou no meio de vocês para abençoar vocês, para ajudar. A Bíblia diz, perto está o Senhor daqueles que o invocam, que invocam em verdade. Em verdade é que é dentro da verdade dele, da palavra dele. Então neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tudo que Deus criou, ele tem, vamos dizer, ele tem domínio, né? Ele criou tudo. Não há nada que foi criado que fosse por Deus. Mas todo ser humano foi criado por Deus, porque está dentro do poder dele. O poder da criação é dele. Mesmo que, logicamente, seu nascimento
foi de um ato natural, mas atrás de toda a natureza tem o poder de Deus, porque sem o poder de Deus a vida não existe. Agora mesmo você está vivendo pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, porque para você viver, você está respirando um ar que você não vê, mas você precisa dele. Tem o oxigênio que você precisa, tem tudo que você precisa, e tudo foi providenciado por Deus. Por exemplo, eu estava pensando ontem, tem coisas que se a gente parar para pensar, a gente vai entender a grandeza de Deus, você vai entender que tudo vem de Deus. Se você olhar, por exemplo, eu estou falando nesse microfone, a base desse microfone está ligada naquela mesa. Não tem nada aqui que ligue esse microfone àquela base. Aqui não tem um fio, não tem um cabo, não tem nada, né? Mas se eu desligar a mesa, eu corto aqui esse microfone. Não vai funcionar. Só que com tudo ligado ali, está funcionando. Minha voz, eu estou falando aqui, ela está chegando naquelas caixas, chegando até você. Eu estou aqui ao vivo. Não, estou ao vivo. Daqui a pouco eu vou jogar no vídeo no YouTube. E pessoas, onde acessar, no mundo inteiro vai ouvir essa pregação. Eu aqui em Machado. Mas vamos dizer, se eu estivesse ao vivo pelo Facebook ou pelo canal do YouTube, pessoas poderiam estar me acompanhando à distância. Não teria nem um cabo, nem um fio ligando eu a essas pessoas. Você pega seu celular, você tem celular aí, você tem um parente lá, se você for daqui, é de outro estado, você tem um parente lá no estado natural seu. Você liga para aquela pessoa. Se você tiver um parente lá fora, num país fora, você liga e a pessoa consegue te ouvir. Se for uma ligação de vídeo, então ele consegue até te ver. Não tem um fio, não tem um cabo, não tem nada ligando para te levar até lá. Que faça esse cabo tão grande que está ligando você até o exterior. Não tem. Então o que faz, o que leva a tua imagem, o que leva a tua voz para tão longe? Ondas. Que o homem aprendeu e criou aparelhos para manipulá-las, e é uma descoberta extraordinária, né? Que às vezes a gente nem para ver isso. Mas o homem inventou o aparelho, ele descobriu algumas coisas, mas ele descobriu que tinha essas ondas, mas essas ondas sempre existiram. E quem criou tudo isso? Deus. Quando ele criou o mundo, ele criou tudo. Ondas sonoras, tudo isso que leva, tudo que o homem só aprendeu a manipular, mas já existia. O homem não criou. O homem criou, por exemplo, o homem criou a base do microfone, criou a mesa, criou o microfone sem fio. Mas as ondas que estão fazendo isso funcionar, que estão aqui, elas estão aí no ar, foi Deus que criou. Então você vê o quanto nós dependemos de Deus, porque Ele é Criador de todas as coisas. Tudo que nós temos aqui, esse celular está cheio de peças, metal, plástico, tudo. A matéria-prima foi toda tirada de onde? Da terra. Minérios. Quem colocou isso? Deus, quando criou o mundo. Então o que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós somos dependentes de Deus. E como dependentes, nós precisamos ser o seu povo, porque aí Ele criou tudo. Mas em relação ao ser humano, quando o ser humano se vendeu para o pecado, ele saiu, ele deixou de ser pessoa, propriedade exclusiva de Deus.
Porque Deus deu um poder ao homem que Ele não deu a nenhuma das criaturas. Qual foi o poder que Deus deu ao homem? O poder de escolha. Você escolhe se Deus vai ser o teu Deus, o teu Senhor, ou se você mesmo vai ser o seu Deus, o seu Senhor da sua vida. Porque a palavra Deus quer dizer Senhor. Senhor é aquele que tem o domínio sobre. Se eu deixo a palavra de Deus de lado e eu sigo o que eu acho, o que eu penso, então o Senhor da minha vida sou eu. E Deus permite isso. Deus permite. Deus não vai intervir. Deus não vai me obrigar. Não, eu sou o teu Deus, você vai me obedecer obrigatoriamente. Até porque se Deus nos obrigasse, nós não teríamos capacidade de resistir a Ele, porque o poder dele é muito grande. Então Ele nos deu o quê? Poder de escolha. Por que Deus Ele colocou o homem no mundo, quando Ele criou, e Ele fez uma árvore de um fruto que Ele dissesse: você não coma? E Ele sabia que o homem ia desobedecer, porque Deus sabe o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Mas por que Deus deixou? Porque Deus estava dando ao homem o poder de escolha. Porque Deus não fez o homem uma coisa boba, Deus fez o homem ser inteligente, capaz de fazer escolha. Agora o homem é que olha, eu vou escolher o bem ou o mal. Aí Deus, Ele se encarrega ainda de nos ensinar o que é certo, para nós andarmos no que é certo. Mas nós é que vamos fazer a escolha. Por isso que Deus não vai mandar ninguém para o inferno. O homem vai para o inferno com suas próprias pernas, com suas próprias escolhas. Deus tem o céu para toda a humanidade, só que nem toda a humanidade vai para o céu. Ele tem o céu. E aí Ele nos deixa o que? O ensinamento. Porque na vida inteira nós vivemos aprendendo. Ou nós aprendemos com Deus, ou nós aprendemos, usar o termo aqui, com Belial, ou nós aprendemos com as trevas. O que vai depender isso? De quem está ensinando? Não. De quem vai escolher. Você escolhe de quem você quer aprender. Se você quer aprender da palavra, eu quero me dedicar à palavra, com certeza você vai aprender aqui, você vai aprender coisas na sua vida que você diz: olha aqui, isso não serve, vou lançar fora. Eu gostava disso, agia, defendi isso como certo, estou vendo que não é, porque a palavra de Deus diz que não, eu estou aprendendo pela palavra, vou andar na palavra. Você vai fazer essa escolha. Se você também pode ouvir o Evangelho, como você está aqui ouvindo, e dizer assim: não, espera aí, eu vou fazer minha escolha segundo o que eu acho que é certo. Não quero saber de palavra não, para mim é uma baboseira toda esse negócio do Evangelho. Eu vou seguir minha vida da minha maneira, como muitos dizem, né? Até que diz assim: não, está ouvindo pastor, mas não é pastor, é a palavra de Deus, até porque você não deve se apegar, não é a tudo que o pastor diz, é o que está escrito aqui na Bíblia. Eu estava conversando hoje com a minha família, e a gente estava falando da vida, das coisas, de acertar e errar. Eu falei assim: olha, eu estou aqui diante de um livro que se a pessoa estiver dando atenção para ele tem a direção certa. Aí minha sobrinha disse assim: que livro é esse, pastor? Tio, qual o nome dele? Eu falei: a Bíblia Sagrada. Lê ele, tá bom. E hoje está fácil, né? Você pode baixar no celular, se não quiser gastar um dinheirinho com ele, não tiver, baixa de graça. Então, por isso, aí Deus diz assim: neles eu habitarei e entre eles andarei, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então quer dizer que no mundo tem dois povos, um que é o povo de Deus e outro que não é o povo de Deus, porque escolheu não ser. Ah, então o povo de Deus é o povo evangélico, pastor? Não.
Ser evangélico não quer dizer que a pessoa é de Deus. Se a pessoa é evangélica, mas não está vivendo a obediência do evangelho, ele é dele mesmo, ele é senhor de si próprio. O povo de Deus anda pela palavra dele. Jesus disse: as minhas ovelhas, aqueles que são meus, ouvem a minha voz, eu os conheço e eles me seguem. Quer dizer, o que é seguir Jesus? Segue os seus ensinamentos, não anda segundo a sua cabeça. Religião nenhuma vai te levar a Deus, nem evangélica, nem católica, nem nenhuma. Não tem nenhuma religião. Essa é a religião de Deus. Não, a religião de Deus é a palavra. Se você estiver andando na palavra, aprendendo, crendo, você está no céu. Não, eu tenho 20 anos de evangélico, eu sou evangélico há 20, 30 anos. Tem até carteirinha da igreja que frequenta. Isso não te põe no céu, não. Se estiver lá 100 anos dentro da igreja, mas não estiver vivendo a palavra, vai estar vivendo no pecado, e a Bíblia deixa bem claro: o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Você viveu 100 anos, mas está amaldiçoado, porque está sem a bênção. A bênção não está em lugar nenhum. Sabe aquela coisa que nós aprendemos dos nossos pais? Bença pai, bença mãe. Isso não abençoa ninguém, mano. Isso é pura balela de religião. Imagina, vamos dizer que eu tivesse meu pai. Eu chego para o meu pai, ele está lá enchendo a cara de cachaça, eu digo: bença pai. Que bênção ele tem para me dar? Ele só tem bafo para jogar aí na minha cara. Não tem bênção. Quem pode nos abençoar é Deus. E onde está a bênção dele? Na palavra. Eu posso dizer para você: eu te abençoo, mas se não for com a palavra, eu nunca vou te abençoar. Vai ser palavras vazias. Eu converso com minha sobrinha, ela, toda vez que a gente encontrar, até ela diz: pensa, tio. Até eu costume. Deus abençoe. Mas Deus abençoa mesmo, né? Ajuda eles, abençoa, que eles entendam a tua palavra, compreendam, se te abençoar. Porque de mim mesmo não vai ser eu que vou mudar a vida deles, é Deus. A bênção está em Deus. E lógico que Deus vai abençoar com a palavra. Quando a pessoa entende a palavra, se sujeita à palavra, crê na palavra, crê, bate aquela certeza: puxa, está escrito isso na Bíblia, está escrito isso, que Deus tem isso para mim, eu creio. Ali você vai ser abençoado. Mas se você estiver mesmo dentro da igreja, mas estiver dando crédito à palavra, Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? O que é que se manifestar o braço do Senhor? O braço representa aquele que faz a obra, o poder de Deus. E se manifestar quer dizer apareceu, abençoou. Quem deu crédito. Se não deu crédito, não tem como. Então nós temos até que ver, analisar. Nós estamos caminhando já no Evangelho há algum tempo, se nós temos dado crédito à pregação, à palavra de Deus, à pregação do Evangelho, ou se nós estamos na igreja apenas religiosamente. Trocamos de religião, um dia era católico, agora é evangélico. Não muda, não. O que vai mudar é dar crédito à palavra, é crer na palavra e crer a ponto de obedecer. Aí Deus disse: por isso, versículo 17, por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Então quer dizer, se Deus está dizendo eu vou te receber, porque quer dizer que nós, fora do ensinamento, estamos afastados dele. Ninguém vai receber o que já está com ele. Por exemplo, você trabalha, né? Chega o dia do pagamento, você vai receber o seu pagamento, não é verdade? E por que você vai receber? Porque ele não está com você. Se tiver, quando você acaba de receber, você não tem mais o que receber. Já está com você. Se você chegar para o patrão e dizer assim: ó, quero meu pagamento, ele já te paguei. Ô patrão, eu quero receber meu pagamento. Já te paguei, está com você. Então, se Deus está dizendo eu te receberei,
porque o pecado nosso nos separou de Deus. Nós precisamos nos voltar para Ele, para Ele nos receber como filhos e filhas, como povo dele. O pecado nos afastou, nos separou. Agora Ele diz duas coisas: sai do meio deles. Dele quê? Do meio daqueles que estão andando fora da palavra. Não é sair do meio das pessoas, não é se separar da sociedade, é você sair do, vamos dizer assim, do modo de vida que as pessoas vivem, do modo de vida. Por exemplo, eu não vou me afastar das pessoas porque elas me afastam. Não, essa pessoa não vive porque ela não vive o Evangelho. Não chego nem perto. Não, quer dizer, sai do meio deles, quer dizer, sai dos conceitos dele. Não, por exemplo, estava chegando agora, daqui a pouco, mês que vem, tem aí o Carnaval, né? Tem o Carnaval, é a festa do povão. A festa que as pessoas vão extravasar, até homem se veste de mulher. Nunca vestiu roupa de mulher, chega nesse dia veste, né? Não é verdade? Nessa outra cidade que eu estava, tinha um bloco que era de homens vestidos de mulher. Como que era mesmo o nome do troço? Sei lá, era alguma coisa maluca. Então os caras se vestem, enchem a cara, parte para uma vida totalmente, se entrega a uma vida devassa ali para extravasar. Mas é isso, eu sou do Evangelho, sou cristão. O que é que eu tenho a ver com aquilo ali? Ah, mas eu tenho um bocado de amigos que gostam. Então deixa meus amigos irem. Se eles ainda não estão no Evangelho, eles vão, é o caminho deles, é o que eles gostam, que eles defendem. Eu não vou ter eles como inimigos. Ah, as pessoas da minha família gostam de carnaval, tem até bloco. Ah, deixa a minha família, eles estão iludidos com aquilo, eles vão ficar, mas eu não vou. Mas eles não vão deixar de ser minha família, eu não vou deixar de amá-los, mas eu não vou me associar com aquilo. Ali é para eles, vocês fazem isso. Vocês estão fazendo isso, é com vocês, eu estou fora. Por quê? Porque se eu não estiver fora daquilo, eu estiver naqueles conceitos, então Deus não vai me receber também. Porque aquilo é impuro aos olhos de Deus, o que é praticado ali, né? A busca, porque a pessoa vai em busca daquilo ali, só vai em busca mesmo dos seus prazeres carnais e de coisas que Deus condena. Então é impuro aos olhos de Deus. Ele disse assim: olha, não toqueis nada impuro, se é impuro não vai, não se envolve. Por quê? Ele disse assim: não toqueis nada imundo, que não é imundo aos olhos de Deus. Ele disse: e eu vos receberei. Quer dizer, em outras palavras, se você quiser viver chafurdado com aquilo, eu não vou te receber, não. Não vou te receber. Por isso que a Bíblia diz, Jesus ensinou: bem-aventurado os puros de coração. Então aquilo que pode contaminar meu coração, deixar pegado aquilo, coisas que Deus condena, eu tenho que lançar fora. Porque os puros de coração verão a Deus. E ele termina dizendo: eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então quer dizer, Deus está dizendo: se vocês se separarem, se vocês me obedecerem, eu serei para vós pais. Isso aqui cai por terra aquele argumento que todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criado por Deus, criatura de Deus, mas filhos é quem se separa pela palavra. E aí eu tenho que olhar: será que eu estou sendo filho? Como eu saber? Se eu estou vivendo a palavra, se eu estou deixando o imundo de lado, se eu estou me misturando com o que é imundo, com aquilo que o mundo aprova, mas é imundo, não estou me separando daquilo, eu estou imundo ainda, e eu não estou sendo filho. Deus está podendo me receber. Então fica essa palavra, espero que você tenha entendido, que tenha te ajudado. Isso é uma caminhada até o último dia da nossa vida. A gente tem que estar de olho na Bíblia, porque humanamente todos nós somos iguais, somos falhos, mas nós podemos nos aperfeiçoar com aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Com as nossas vontades próprias nós servimos ao pecado.
Com o entendimento que nós recebemos da palavra, nós servimos a Deus. Por isso que ninguém serve a Deus numa religião. Você só serve a Deus na palavra dele. Eu estou dizendo, qualquer religião, evangélica, seja qual for ela. Se a pessoa estiver só religiosa dentro, não serve a Deus. Ele serve a Deus na palavra. Amém, Jesus? Bom, essa é a palavra que eu tinha hoje.